Nós temos denunciado pela autoridade do Espírito Santo, amando de Deus. Vocês não podem continuar achando, irmãos, que o dízimo é obrigatório. O dízimo sequer é dinheiro, quanto menos obrigatório. Vocês não podem continuar achando normal, meus irmãos, essa distribuição de envelopes ungidos com promessas de curas e milagres. Vocês não podem continuar seguindo esse tipo de evangelho. Você não pode continuar seguindo, meu irmão, esse evangelho de campanhas, sensacionalista, de misticismo e de triunfalismo. Isso é heresia, isso é deturpação da palavra, é obra daqueles que falsificam a palavra de Deus. Você não pode continuar seguindo esse evangelho de shows, de músicas, de músicas de entretenimento, de músicas antropocêntricas, que ao invés de adorar a Deus, ao invés de adorar ao Criador, adora a criatura, adora o homem. Você não pode continuar seguindo esse evangelho que está aí, meu irmão. Esse evangelho do eis que eu te digo, do eis que eu vou profetizar aqui, do eis que eu vou profetizar ali, ou do eis que eu vou profetizar acolá. Você não pode continuar seguindo esse evangelho imoral e pervertido do sex shop gospel, do filme pornô gospel. Você não pode continuar, a igreja, nós não podemos continuar achando isso normal. Nós precisamos que nossos olhos estejam abertos. E a vocês, seus hereges, a palavra de Deus diz que quem recebe o ministério de Deus deve anunciar a palavra do Senhor com temor, como quem está na presença do Senhor, e não andar com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Mas vocês têm feito o contrário. Vocês demonstram com as suas obras que vocês não conhecem a Deus e que vocês não o temem. Vocês demonstram com suas obras, com suas pregações hereges, com seus shows hereges, com suas mensagens triunfalistas, sensacionalistas, apenas para agradar pessoas e atrair multidões, para depois tirar e arrancar o dinheiro delas para vocês mesmos enriquecerem. Não é à toa que vocês, cantores evangélicos brasileiros, a maioria de vocês estão ricos. Não é à toa que vocês, pregadores itinerantes, e muitos pregadores brasileiros, não é à toa que vocês estão ricos, explorando as pessoas, cobrando o dom de Deus e vendendo os dons espirituais. Nós não podemos, igreja, continuar. Vocês exploram o dom das pessoas, e nós não podemos, igreja, continuar tolerando esse tipo de evangelho que transforma o dom de Deus numa mercadoria, que transforma os dons do Espírito Santo num mercado, num comércio, a obra de Deus num mercado, num comércio. Não podemos continuar achando isso normal. Então Paulo, ele adverte aqui severamente, exorta a igreja, que a igreja precisa ter cuidado, que nós não devemos andar com astúcia, não devemos andar falsificando a palavra de Deus, como alguns estão fazendo isso, ou como muitos estão fazendo isso. Nós temos que andar numa conduta, pastores, de modo, como disse Paulo no final do verso 2, que nós possamos nos recomendar à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olha que coisa profunda que Paulo está dizendo. Devemos ser de uma forma, nós que somos líderes da igreja, que Deus nos levantou como líderes, como pastores, como pregadores, como aqueles que conduzem o rebanho. Ele diz: nós temos que nos recomendar à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ou seja, se eu sou um pregador da verdade, é porque eu ando na presença de Deus. E então eu posso ser recomendado à consciência dos homens, aquilo que eu prego. Mas o que ele está dizendo? Nós assim devemos nos recomendar à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Devemos pregar a verdade, levar a verdade para que ela se manifeste, e assim andar na presença de Deus e poder que seja recomendada a nossa doutrina a todos os homens que a escutam, para o bem e a salvação deles mesmos. Mas para isso é importante, é preciso que nós preguemos a verdade, vivamos a verdade, anunciemos essa verdade. Então, meu amado, que você possa entender isso, que essa palavra penetre o seu coração, que Deus lhe traga vida, entendimento e luz, que há muitos por aí falsificando a palavra de Deus, e nós não podemos continuar olhando isso de braços cruzados. Saiam dessas igrejas, saiam desses ministérios. Pastor Jadel, mas aqui na minha cidade não tem uma igreja bíblica para me congregar. Eu tenho que congregar. Sim, a palavra de Deus diz que temos que congregar, mas na igreja de Cristo, na igreja bíblica.
Se você só pelo fato de querer congregar vai para uma igreja herege, meu irmão, isso não vai lhe trazer proveito, isso não vai lhe aproximar de Deus. Pelo contrário, isso vai lhe afastar de Deus. Você deve, se você não está encontrando uma igreja bíblica na cidade que você mora, congregue em casa, convide amigos, a família, faça culto, acompanhe as pregações pela internet, se alimente da verdade. Sim. Mas se você encontrar uma igreja bíblica na sua cidade, ou mesmo na cidade vizinha, vá. Nem que você não possa ir todo dia, todo culto, porque você tem que gastar gasolina, que fica distante, mas vá pelo menos uma vez por semana comungar com esses irmãos, comungar com essa igreja, e estar junto com eles. É tempo, irmãos, de nós quebrarmos as cadeias do sistema religioso. É tempo, irmãos, de nós rompermos as cadeias da religiosidade, da placa denominacional, e seguirmos o verdadeiro evangelho. Precisamos congregar? Sim, precisamos. Mas numa igreja bíblica, numa igreja que prega o santo, genuíno e verdadeiro evangelho. Não em qualquer uma que se diz igreja, porque a maioria está falsificando a palavra de Deus. Muitos lobos e mercenários entraram no meio da igreja e estão entrando, e têm entrado, para enganar o povo de Deus, para deturpar a palavra, prostituir o evangelho, enganar pessoas. É isso que nós estamos vendo acontecer aqui no Brasil. Pessoas estão sendo enganadas, pessoas estão sendo iludidas, ludibriadas com contos mentirosos, fraudulentos, que emana de corações e de lábios de pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que têm nome de homens de Deus, pessoas que têm renome aqui no Brasil, mas que não conhecem a Deus. Pessoas que são admiradas pelas obras que fazem, pela pregação que ministram, mas que na verdade não passam de grandes hereges, que têm trazido um prejuízo irreparável para a igreja do Senhor. E isso, meus amados, é triste. Essa situação é deplorável, é lastimável o que está acontecendo. Nós estamos vendo o povo sendo, irmãos, literalmente saqueado. A igreja está sendo saqueada. O evangelho está sendo deturpado de uma forma desenfreada, sem um mínimo de temor. E isso, meus amados, nós não podemos fazer vista grossa diante do que nós estamos vendo. Não podemos fazer vista grossa diante do que estamos vendo. Então, eu peço a vocês, amados, que abram os seus olhos, tenham os seus olhos abertos diante da situação que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Tá? Em nome de Jesus, vocês tenham os seus olhos abertos e vendo o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão vindo para essas igrejas apóstatas, para essas igrejas hereges, e o evangelho que elas estão aprendendo é esse evangelho que eles estão pregando, esse evangelho mentiroso, deturpado, fraudulento, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E chega um momento que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. O que é que Paulo está denunciando aqui, irmão? E ao mesmo tempo defendendo. Paulo está denunciando os falsificadores da palavra de Deus, e ele chega a dizer aqui que são muitos, mas que Paulo, não é comum desses. Então Paulo ele denuncia, diz: tem muitos falsificadores da palavra de Deus, mas nós, os apóstolos de Cristo, não somos como esses falsificadores. Então nós precisamos entender que os falsificadores da palavra de Deus, eles já estão trabalhando sorrateiramente dentro da igreja desde dos primórdios, desde o começo. Mas nós que não somos falsificadores da palavra de Deus, precisamos defender ela, precisamos combater em favor dela. Paulo, ele fala isso, meus irmãos, com indignação, porque Paulo está escrevendo para os coríntios para trazer uma repreensão para a igreja de Coríntio. E é preciso que essa repreensão chegue até nós nos dias de hoje. Então há muitos falsificadores da palavra de Deus. Nós precisamos falar de Cristo com sinceridade, como quem fala de Deus, na presença do próprio Deus, sabendo que vai dar conta daquilo que está falando.
Então Paulo diz, o homem que recebe o ministério de Deus, ele não pode andar com astúcia e nem falsifica na palavra de Deus. Mas é isso que nós estamos vendo aqui no Brasil. Homens andando com astúcia e falsificando a palavra de Deus. E achando eles que vai ficar tudo normal, que vão ficar impune, que vai ficar tudo bem. Mas não, meus amados. A palavra do Senhor diz que muitos de nós não devemos nos fazer mestres, sabemos que receberemos mais duro juízo. Então, o juízo de Deus será mais duro ainda sobre a cabeça desses homens. O juízo de Deus será mais duro ainda sobre a cabeça desses hereges. E vocês precisam ter cuidado, porque seguidor de herege será condenado junto com eles. Seguidor de falso profeta vai ser condenado junto com os falsos profetas. É o que Isaías falou, é o que Salomão falou, e é o que o próprio Jesus falou em Mateus 15. Isaías disse que os guias desse povo são devoradores, os que por eles são guiados são devorados. E o Senhor Jesus disse, guias cegos, deixai-os, são guias cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Jesus faz alusão da condenação dos líderes cegos, dos guias cegos e do povo que o segue. Jesus faz aqui uma alusão dos falsos mestres, dos hereges, dos pregadores que deturpam a palavra, que falsificam a palavra de Deus. Jesus faz uma alusão à condenação deles e à condenação daqueles que seguem a doutrina desses homens. Então vocês precisam ter cuidado. Vocês precisam abrir seus olhos. Vocês precisam estar atentos. Que Deus te dê discernimento. Que Deus te dê direção. Que Deus guie e conduza os teus passos dentro da verdade e dentro da sã doutrina. Em nome de Jesus Cristo.